Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para poder apresentar para vocês uma linguagem de programação, o R, né? Ele é uma linguagem de programação voltado para estatística, então a base dele vai vir com ferramentas para trabalhar com estatística, vai vir com soma vetorial, funções vetoriais na verdade no caso, né? Bom, vamos começar. Primeiramente, para você acessar o R de forma remota, né, para não ter que instalar na máquina e tudo, para facilitar, eu vou trazer o site para vocês chamado rstudio.cloud. Então, vocês vão entrar no navegador web de vocês e digitar rstudio.cloud. Vocês vão entrar nessa tela aqui. Aqui em cima tem um botão de login. Então, quando vocês clicarem lá no botão de login, vocês vão ser encaminhados para essa página. Quem ainda não tiver conta, vai clicar aqui em Sign Up e vai poder cadastrar com o Google com o e-mail da faculdade. Eu vou entrar aqui pelo método de login normal porque eu cadastrei por aqui. Então, vocês cadastrem por ali com o e-mail da faculdade ou com o e-mail. Quando vocês entrarem e fizerem login, vai cair nessa tela. E aí vocês vão clicar em RStudio Cloud. Bom, clicando em RStudio Cloud, aqui é uma plataforma que você vai poder trabalhar diversos projetos separados, né, com R. Então eu vou criar aqui um novo projeto clicando nesse botão aqui em cima. Novo projeto, novo RStudio projeto. Bom, então ele vai carregar essa telinha aí pra gente. O que ele faz é criar um ambiente com o RStudio. O RStudio é a ideia mais utilizada de R. Uma ideia é um editor de texto com algumas ferramentas a mais para trabalhar com a linguagem, né? Então aqui em cima a gente pode dar um nome para o projeto. Vou dar o nome de trabalho, estatística, belezinha. Bom, aí quando vocês estiverem nessa tela, vocês vão clicar aqui em File, New File, R Markdown. Bom, aí ele vai perguntar se você quer instalar esses pacotes. Você vai clicar aqui sim. Aí ele vai abrir essa telinha pra gente. Então o título coloquem trabalho estatística. E o autor vocês coloquem o nome de vocês e a matrícula. Bom, aí deixa marcado aqui em HTML mesmo. Bom, aí quando chegar nessa tela, vocês vão selecionar aqui da linha 7 até a última linha e apagar tudo. Tá? Vai ficar dessa seguinte forma. Aí, vocês vão clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, de salvar. E aí vocês vão dar um nome, então pode dar um nome de trabalho. Então a tela de vocês vai estar da seguinte forma: o título, o autor, a data e o output. E aí aqui em cima não precisa mexer mais. Bom, falando um pouquinho das telas do R aqui, né? Aqui é o ambiente de trabalho, no caso o editor. Então aqui você pode abrir diversos arquivos. Aqui a gente tem um environment, que aqui vão ficar as variáveis, né? Aqui tem os files, então os arquivos que tem na máquina, no caso, né? Como está na nuvem, os arquivos estão na nuvem lá desse projeto, são esses aqui. E o console, aqui a gente consegue executar comandos do R direto no compilador dele. Então, falando um pouquinho sobre o R, né, a gente pode utilizar ele como calculadora e eu vou demonstrar isso.
um arquivo RMD, na verdade, que está aqui .rmd, ele vai ser um arquivo que aceita tanto R quanto Markdown. Markdown é uma linguagem de marcação, né? Eu vou abrir aqui para mostrar. Vocês podem abrir procurar aqui no Google, mas é uma linguagem de marcação que vai facilitar as formas de escrita. Então, por exemplo, ó, quando eu quiser botar um título grande, eu vou escrever ele da seguinte forma, ó, hashtag e o título. Então vamos escrever aqui, né? Hashtag trabalho estatística. Então esse cara aqui vai ser um título H1, um título grande. E aí vou apresentar aqui sobre o R utilizando o R como calculadora. Então, a vantagem da gente trabalhar com o RStudio e com a linguagem R é que a gente pode rodar uma linha só de código. Então, se eu der um Ctrl Enter, eu vou rodar a linha que eu estou. Então, por exemplo, igual aqui, ó, rodei 2 mais 2, deu 4. Agora eu vou rodar a segunda linha, dando um Ctrl Enter. 2 vezes 2 vai dar 4. A gente pode ver aqui no console a saída, ó. Agora 2 ao quadrado. O quadrado do R é 2 asteriscos. Então, rodando essa linha, fica 4 também, 2 ao quadrado. E aí, se eu quiser rodar o bloquinho inteiro de R, eu vou dar um Ctrl Shift Enter. E aí ele vai rodar o bloquinho todo, então o primeiro resultado é 4, o segundo é 4 e o terceiro é 4. Bom, e como é que eu vou criar o bloquinho de R nesse documento, né? Para mim criar um bloquinho de N, tem um atalho que é Ctrl Alt I. E aí ele vai criar um bloquinho de R. E aqui dentro, tudo que você escrever vai ser código R. Tá, joia? E falando um pouquinho sobre as variáveis que a gente pode ter no R, né? Utilizada como a maioria das linguagens, que é com igual. Então, por exemplo, o A vai receber 10, né? Então, o sinal de recebe é igual. E aí a gente pode exibir o A aqui, printando ele. Então, vou dar um Ctrl Shift Enter para rodar o bloquinho e ele vai rodar. Ou então, se quiser, a gente pode clicar nesse botãozinho verde aqui de play. Então, rodando, ó, eu armazenei o valor 10 dentro do A e depois eu rodei o A para mim ver o que é que dentro dele. Então, é 10. Mas aqui na direita, no environment nosso, a gente também consegue ver, ó, valor A, ele está com o valor 10. A variável A está com o valor 10. Outra forma também de passar valor para uma variável é com o sinal de menor e um tracinho. O atalho dele é alt igual, mas você pode escrever menor igual, ou de tracinho. É a mesma coisa que o igual. Vamos supor aqui que eu quero que o A agora seja 20, tá? Então vou rodar esse bloquinho todo. Então eu fiz o A recebe 20 e depois eu mandei exibir o A. Então é 20. Belezinha? Só para dar um exemplo aqui com R. E o R, ele já tem vários pacotes. Pacotes são funções feitas por outra pessoa, né? E ele já tem várias funções para estatística. E também tem vários bancos de dados. Eu vou estar mostrando um banco de dados aqui que chama Iris. Ele é a respeito da flor íris. E vamos dar uma olhadinha nele, né? Então vamos botar aqui um título, um subtítulo de nível 2, né? Que é representado por dois jogos da velha. Então vou colocar aqui, lendo a base de dados. Vou colocar um bloquinho de R, Ctrl Alt I. Os bloquinhos são chamados de chunk, mas pode ser bloquinho mesmo. Então eu vou fazer, ó, a minha variável base vai receber uma base, e a base vai ser o íris. Então tá lá, íris. Então quando eu fizer isso, ó, a gente pode ver aqui, ó, que a base vai receber vai receber a base de dados íris, que é do R. Então, clicando aqui em cima dela no environment, ela vai abrir aqui pra gente ver, ó. Olha que legal. Já tem uma base no R com 150 observações de flores. Temos as variáveis sepal-length, sepal-width, pedal-length, pedal-width e species. Bom, agora a gente vai transformar esse cara aqui num data frame. O que é um data frame? Data frame é uma tabela. Então a gente só vai colocar a base de dados dentro do data frame. Eu indico fazer isso porque
a maioria das funções ela é aplicada melhor ao data frame. Então, vamos fazer isso do começo aqui. Para a gente exibir aqui dentro do rmarkdown só um pedaço da base, a gente utiliza a função head. Head significa cabeça. Então, ela vai mostrar a cabeça da base. Então, quando a gente dá um Ctrl Shift Enter, ó, rodou aqui, então ele vai mostrar as 6 primeiras observações da base. Então, temos aqui as 6 primeiras observações. Então, um passo importante é a gente descrever as variáveis, né? Então, por exemplo, a sepal_length é o que? É o tamanho da sépala. Sepal_width é a largura da sépala. Pedal_length é o tamanho da pétala. E petal_width é a largura da pétala. E a espécies espécies de íris que existem, né, nessa base. E aí a gente pode colocar também que essa variável aqui ela é quantitativa, né? Vou separar ela por um tracinho assim. Quantitativa. Essa daqui também é quantitativa, como a gente pode ver ali, né? A largura da pétala também é quantitativa. E a espécie de íris, ela é uma variável qualitativa, né? Bom, outros nomes que a gente pode dar, se eu acabar falando mais pra frente, é contínua e categórica. Então essas variáveis são contínuas, né? São números. E essa variável aqui é categórica, ela vai ter categorias. E aí existe uma função no R que a gente consegue ver como é que essas variáveis estão lá dentro do data frame, que no caso é a nossa base, né? E a função é o str. Essa função aqui, ela vai falar, ó, olha, essa base aqui, ela é um data frame, que a gente estabeleceu para ela aqui atrás, né? Com 150 observações. Então o tamanho dela é 150, que a gente pode ver aqui, né? E viu lá. Com 5 variáveis. Quais são essas variáveis? O sepal_length, ela é do tipo numérico. Sepal_width, tipo numérico, né? E aí tem espécies, que é um fator. Então as variáveis categóricas, a gente precisa que elas estejam de modo fator. Se ela não estivesse, a gente faria da seguinte forma. A gente faria esse comando aqui. Bom, e aí a gente transformaria ela em fator, tá? Eu não vou fazer aqui porque não precisa, por causa que ela já está como fator. Vou explicar um pouquinho mais desse comando, né? O que esse cifrão aqui representa e tudo. Então, a gente tem a forma de acessar uma variável dentro da tabela lá. Se a gente quer pegar, tem a tabela lá, que no caso é essa daqui, e a gente quer acessar só essa coluna aqui, como que a gente pode fazer? A gente pode digitar assim, base, e a gente coloca um cifrão. Quando a gente coloca o cifrão, quer dizer que a gente está querendo pegar lá dentro da base. E aí a gente tem as colunas aqui, ele já aparece. Se não estiver aparecendo, você dá um Ctrl barra e ele vai aparecer. O Ctrl mais a barra junto, e ele aparece. E aí você pode, por exemplo, escolher uma e apertar a tecla Tab, que é aquela setinha para a esquerda e para a direita. E aí ele vai preencher para você. Então você consegue acessar a variável. Então aqui a gente vê, é só um vetor de números. Então essa é a variável pedal_length. Outra forma de acessar, mas eu acho que vocês não precisaram utilizar, só mostrando, vocês podem colocar base, um colchete e uma vírgula. Então o que vier antes da vírgula vai representar a linha que você quer. O que vier depois da vírgula vai representar a coluna que você quer. Então vamos supor que você quer a coluna 1. Então ela vai te devolver a coluna 1, que no caso aqui é o sepal_length. Vamos supor que eu quero o pedal_length, então é a coluna 3, né? Então eu posso vir aqui, coluna 3, e rodar novamente. A gente pode ver que é a mesma coisa, né? Outra forma também seria a gente, em vez de colocar o 3, a gente coloca entre aspas o nome da coluna que a gente quer. Vai rodar, vai aparecer a mesma coisa. Certinho? Então, para a gente acessar essa variável, a gente faz isso. E acessando essa variável, a gente pode fazer algumas operações em cima dela, né? Por exemplo, se eu quiser saber a média dessa variável, como que eu faço? Então o R já tem a sua própria função para tirar a média, ela se chama min, que é média em inglês.
Então a gente vai colocar, eu quero a média da, por exemplo, da sepal length. Então, o tamanho da sépala. Qual que é a média disso? Se eu der um Ctrl Enter, a gente vai saber a média. A média do tamanho da sépala é 5,85. Bom, tem outra medida de dispersão que a gente utilizou durante a disciplina também, que é o desvio padrão, né? E como que é o desvio padrão? O desvio padrão é a função SD. O que significa SD? Standard Deviation. Então, é desvio padrão. A gente vai colocar a variável também aqui no valor do x. Então, se a gente rodar, vai dar o desvio padrão. Outra medida de dispersão, que também se origina do desvio padrão, é a variância, que a gente utilizou bastante, né? Então, para conseguir a variância, a gente pode, por exemplo, tirar o quadrado do desvio padrão. Faz sentido, né? Então, a gente tem aqui a variância. Mas o R, ele também tem a sua própria função, que é a função var, de variância. Então, a gente vai dar aqui base.sepalLength. E a gente pode ver que os valores são iguais, né? O quadrado do desvio padrão tem que ser igual à variância, né? Bom, outras medidas de dispersão que a gente vai ter é a mediana. Então, a mediana é pela função média. Então, a gente vai... é uma medida de posição, né? Então, a gente vai ter a base sepal length. Então, eu vou saber a mediana da sepal length. Então, como a gente pode ver aqui, a mediana é 5,8. E outra medida de posição também é os quantis, né? Os quartis. Então, a função de descobrir os quartis é essa daqui, ó. Quantil, base, sepal length. Então, eu quero saber os quantis de base sepal length. Então, tem quantil e quartil é a mesma coisa, tá, gente? Então, a gente tem aqui, ó, 0% é o mínimo, então é o 4,3. 25% é o quartil 1, então é 5,1. 50% é o quartil 2, que é a mediana, como a gente pode ver aqui em cima. Bom, gente, eu tinha esquecido de aumentar a letra, então eu só vou dar uma passada aqui de volta, desde o começo, o que eu fiz, para vocês conseguirem enxergar no vídeo. Então, olha, a base vai receber o data frame, que a gente falou para ser uma tabela, né? Vou olhar a cabeça da base, que no caso são as 6 primeiras observações, né? Bom, eu descrevi aqui o que é cada variável, o que ela representa e o tipo dela. Essa função str_base, ela vai me falar o que é o objeto que eu estou passando aqui e quais variáveis que ele tem no caso, né? E o tipo das variáveis. Então, o num significa quantitativo, né? Um número. E o factor representa qualitativa, que é uma categoria. É uma variável categórica, né? Então, quando a gente tem uma variável categórica que ela não está do tipo factor, a gente utiliza a função base, cifrão, o nome da variável, recebe s.factor, que está falando eu quero que seja um factor, a base, o cifrão e a variável de novo. Então ele vai transformar a variável na variável factor, tá joinha? Então a gente passou aqui também acessando uma variável, né? A gente vai fazer base, cifrão, o nome da variável, ou então base, colchetes, vírgula, antes da vírgula é as linhas e depois da vírgula é a coluna. A gente pode passar tanto o número da coluna que eu quero da variável ou o nome dela entre aspas. Bom, depois a gente viu a função min, que vai tirar a média de uma variável, a função sd, que vai tirar o desvio padrão de uma variável, né? O quadrado do desvio padrão é a variância, então a gente tem também a função de variância que no R chama var, então ela vai tirar a variância de uma variável. A função média, que vai tirar a mediana de uma variável, e a função quantil, que vai tirar os quantis da variável, no caso os quartis, né? Então 0% é o mínimo, 25% é o quartil 1, 50% é o quartil 2, 75% é o quartil 3 e 100% é o máximo, né? Bom, então dando continuidade aqui, o que a gente faz com essas funções é a descritiva dos dados, né?
Então, seria legal a gente poder reunir isso tudo aqui em uma tabela, né? Então, a gente vai para o tópico. Vou colocar um subtítulo de nível 2 aqui chamado Descritivas de variáveis quantitativas. Vou botar um bloquinho R com o comando Ctrl Alt I, ele já faz o bloquinho, né? Bom, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar todas aquelas funções em uma só tabela. Como? Bom, eu vou chamar ela de descritiva cpal-length. Ela vai ser um data.frame, né? Então, como que vocês fazem isso? Vocês vão vir cá, vão digitar, né? Descritiva, o nome da variável. O atalho alt igual para fazer a setinha para menor e setinha menos. E escrever data.frame. Então, quando eu escrevo data.frame, quer dizer que eu quero um objeto tipo tabela, né? Com linhas e colunas. E aí eu vou dar um Enter dentro dele, ele vai abrir dessa forma e eu vou escrever minhas coisas aqui. No caso aqui, por exemplo, ó, eu escrevi a variável. O que é quando eu escrever antes da igualdade, vai ser o nome da variável, vai ser o nome da coluna. E depois da igualdade vai ser o valor daquela coluna, né? Ou os valores. Então, a variável vai receber um valor que vai ser o cpal-length, dentro de aspas, para ser vai ser uma string, né? A média vai receber o min da variável base, da variável cpal-length que está na base. A variância vai ser o var disso. O mínimo, que é o menor valor, a gente tem a função min. Então, ela vai tirar o mínimo dessa variável. O Q1, que é o quart1, vai ser o quantil, que é essa variável que a gente viu aqui. Só que eu defini que eu quero o quantil de 0,25. Ou seja, eu quero o quart1. Então, para me definir isso, eu boto a variável, vírgula, o quartil que eu quero, o quantil que eu quero. No caso, eu quero o 0,25 aqui. A mediana, que vai ser aquela função média, e eu passo a variável. O quartil 3, então vai ser o quantil, a variável, vírgula, o quantil que eu quero, que é o 0,75, que representa o quartil 3, né? Que separa a base em 75% e 25%. E o máximo, que é o maior valor que eu tenho lá dentro. Então, o máximo, ele vai ser o máximo e você vai passar a variável, a função max e a variável. E aí a gente pode escrever o nome dele aqui para ele mostrar, né? Então, vou dar um Ctrl Shift Enter para rodar o bloquinho todo. Olha aí que legal como é que ficou. Então, a gente tem aqui, ó, a variável, o nome dela, que é cpal-length, a média, a variância, o mínimo, o quartil 1, a mediana, o quartil 3 e o máximo, né? Bom, então com essas variáveis aqui, se a gente for olhar, a gente já consegue ter uma ideia dos valores médios e como eles variam lá dentro, né? Qual a distância que ele atinge. E a gente também tem a medida de posição de dados, para a gente saber como é que está distribuído os dados. E aí a gente tem a forma de quê? Da gente poder ver como é que elas estão graficamente. E então, na disciplina, a gente aprendeu sobre o gráfico boxplot, né? Então, aqui no R também tem uma função para fazer o gráfico boxplot. Então, a gente coloca boxplot, que a gente quer um boxplot, abre o parênteses e coloca a variável que a gente quer. Então, no caso aqui, a gente quer a base. Eu quero a variável da base, que se chama cpal-length. Então, a gente vai fazer um boxplot. Então a gente roda e ele já faz o bloco boxplot lá que a gente viu na disciplina. Então como a gente pode ver aqui, ó, o mínimo é 4.3. Então a gente vê até aqui, ó, tá 4.5, 4.3 está aqui embaixo. A mediana é 5.8, então tá entre o 5.5 e o 6. O máximo é 7.9, então tá quase batendo lá no 8. Então foi assim que a gente fez um gráfico dessa variável. Bom, e se a gente tivesse mais variáveis para fazer descritiva, né? Então, o que a gente pode pensar é o seguinte, a gente faz outra descritiva dos dados, por exemplo, eu quero fazer a descritiva do pedal length, mas eu também quero que ela fique junto lá. Então, eu faço a descritiva dela,
O que eu fiz aqui foi mudar o nome e mudar as variáveis para a variável que eu quero fazer descritiva. Então, copiei e troquei as variáveis que eu quero fazer descritiva. Então, se eu rodar aqui, vou ter mais uma linha com outra variável. Ó. Essa daqui é a pedal length, tem outros valores. E se eu quiser juntar com ela? Então, eu posso fazer o quê? Eu posso chamar uma variável chamada descritivas. Bom, e vou juntar essas duas. Como que eu junto? Tem a função que chama rbind. Então, vou passar as duas. Então, é a descritiva pedal length e a descritiva cpal length. E aí, quando eu rodar esse comando e mandar exibir, olha que legal que a gente vai ter. Então, a gente agora vai ter uma tabela com o nome da variável, a média, a variância, o mínimo, quartil 1, mediano, quartil 3 e máximo de todas as variáveis que eu vou colocar. Então, vamos supor que eu fiz essas e eu quero botar mais uma. Então, eu vou fazer descritivas, rbind, descritivas, porque eu já tenho lá, né? E colocar mais uma. Então, vamos supor que eu quero colocar a pedal length de novo. Mas no caso vai ser outra, né? Então, se eu rodar isso aqui e rodar de novo, olha, agora nós temos 3 linhas, certinho? E a gente pode colocar dentro desse rbind, de uma vez, todas as descritivas que a gente quer. Então, a gente, por exemplo, a gente fez lá 5 descritivas. Então, a gente pode vir aqui e separando por vírgula e adicionando mais, ó, descritiva pedal length. Então, eu botei 3 descritivas. Quando eu rodar isso aqui uma única vez, ele vai juntar as 3, olha, de uma vez só. Então é assim que a gente faz uma tabela com as descritivas dos dados. Tá, e aí a gente falou um pouquinho das variáveis contínuas, né, quantitativas, mostrou como fazer uma visualização gráfica dela, né. Então a gente vai para as variáveis qualitativas. Bom, e como é que a gente faz a descritiva das variáveis qualitativas? Querendo ou não, as variáveis qualitativas, o que a gente vai ter para fazer é só contar quantos tem em cada grupo, né? Então a gente pode utilizar a função chamada table. O que ela vai fazer? Ela vai pegar a variável qualitativa, a variável qualitativa ou categórica e vai contar nos grupos quanto que tem de cada. Então vamos supor, da espécie sedosa tem 50, da espécie versicolor tem 50 e da espécie virgínica tem 50. Tá joia? Então assim, com essa função a gente consegue fazer uma descritiva de uma variável qualitativa ou categórica, né? Bom, e para a gente fazer um gráfico, qual seria? Seria o gráfico de barras, que a gente também ouviu na disciplina. E como que eu vou fazer esse gráfico de barras? Eu vou utilizar a função plot. Então eu vou escrever plot, ele vai plotar, e eu quero plotar essa variável, que no caso é o base espécies. Então se eu fizer isso, ele vai plotar um gráfico. No caso aqui o gráfico não ficou bonito, porque todas têm 50, né? Então ficou 3 barras, mas quando tiver outra variável com outros valores, ele vai plotar dessa forma. Então, da variável sedosa, temos 50. Da variável versicolor, temos 50. E da variável virgínica, temos 50 também. Então, assim, a gente já consegue fazer uma descritiva dos dados qualitativos, né? Bom, gente, continuando aqui, né? Outra parte da disciplina que a gente viu também foi sobre correlação de variáveis, né? Então, vou colocar aqui um subtítulo, né? Avaliando correlação. Então nós vamos fazer uma análise de correlação aqui, né? Das variáveis. E como que a gente faz isso? Tem a função do R que chama cor e ela vai me dar o valor da correlação de duas variáveis. Vamos supor, por exemplo, o cpal length e o pedal length. Será que a gente vai ter uma correlação entre o tamanho da sépala e o tamanho da pétala? Será? Faz sentido, né? Quanto maior a pétala, maior a sépala, né? Então, a gente pode utilizar essa função para a gente saber qual é a correlação dos dois. A gente dá um play aqui, olha.
Ó, então a correlação nos devolveu um valor de 0,87. Ou seja, isso aqui é uma correlação forte, né? Positiva. O que significa? Então significa, né? Que existe uma correlação sim. Ela é forte e positiva entre o tamanho da sépala e o tamanho da pétala. Ou seja, com outras palavras, o que é? Quanto maior o tamanho da sépala, maior vai ser o tamanho da pétala, né? Então elas têm uma correlação positiva forte. Então positivo significa isso. Quanto maior uma, maior a outra, né? Bom, só voltando aqui sobre a variável qualitativa, né? A gente viu aqui que tem 3 categorias, né? Que é a setosa, versicola e virgínica. Mas e se a gente tivesse uma variável que a gente não soubesse quais que tem, né? Então tem a função que chama levels. Essa função, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar a variável, no caso aqui espécies, e vai me dizer quais são as categorias que ela tem. Então, no caso aqui tem a setosa, a versicolor e a virgínica. Beleza? Só mostrando essa função, caso vocês fiquem com dúvidas quais variáveis tem em uma variável qualitativa. Bom, então, voltando sobre a correlação, eu acho que é isso. A gente vai utilizar essa função cor para saber se vai ser uma correlação positiva, se ela vai ser fraca ou forte, e a gente tem um resultado que a gente pode expressar com palavras, né? E aí, chegando na última parte da matéria que a gente viu, é a relação de teste de hipótese, né? E aí, teste de hipótese está relacionado com descritiva bivariada, né? Porque a gente quer comparar duas, então a gente tem como fazer uma descritiva bivariada. Então a gente vai querer, por exemplo, comparar duas médias, comparar duas proporções, que nem a gente viu na disciplina. Então, eu vou dar o exemplo da gente fazer uma descritiva bivariada aqui para a gente tentar entender como é que estão nossos dados em relação a outra variável, né? Então, eu vou pegar aqui e vou chamar de setosa todos os cepaulenf que forem da espécie setosa. Como que a gente vai fazer isso? Então, ó, vamos dar uma olhadinha. Eu vou pegar a base, eu vou escolher a variável cepaulenf, e dentro dessa variável cepaulenf eu vou aplicar um filtro. Como que a gente aplica um filtro? A gente vai colocar colchetes aqui, né? A gente coloca colchetes e o filtro que a gente quer. Então o filtro eu quero na tabela base a variável espécie, onde ela é igual, no caso aqui igual é 2 iguais assim, ela é igual a setosa. Então estou pegando aqui todas as observações do cepaulenf, que a espécie é setosa, e guardando elas nessa variável setosa. Então se eu dar um enter aqui, né, Ctrl Enter, a gente vai ver aqui que a setosa recebeu um vetor de 1 a 50. Então a gente tem 50 observações, que foi o que a gente viu lá na contagem, né? Aqui a contagem da cetosa tem 50. Então, a gente tá certinho. Então, a gente vai fazer isso para as outras duas também, que é a versicolor e a virgínica. Então, o que eu fiz foi, eu separei aquela base lá, as observações do cepaulenf, nas 3 categorias. Então, elas estão de formas separadas. Então, se eu quiser saber a média só da cepaulenf da espécie setosa, eu consigo. Por quê? Porque agora tá separado das outras. Tá? Então, o que a gente vai fazer é construir aquela tabelinha lá, com aquelas funções, só que agora para separando por espécie. Como que a gente vai fazer isso? Bom, então a gente vai criar uma variável que chama descritiva por espécie. Ela vai ser uma tabela, né? Um data frame que nem antes. Então a variável vai ser o pedal length, que a gente está avaliando aqui.
O grupo vai ser um vetor escrito setosa, versicolo e virgínica. Como é que a gente faz um vetor no R? Um vetor no R a gente faz vai escrever C e abre parênteses. Isso é um vetor no R. Então aqui a gente pode colocar vários números, por exemplo, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu rodar aqui, a gente vai ver que virou um vetor aqui embaixo. Belezinha? Então, quando eu coloco dessa forma aqui, que nem a gente colocou, o grupo vai ser setosa, versicolo e virgínica. Se eu selecionar aqui e der um Ctrl Enter, ele vai rodar só aquilo ali. Então vai virar um vetor escrito setosa, versicolo e virgínica. Bom, então a gente sabendo que a gente pode criar um vetor e colocar observações lá dentro dele, então eu posso colocar um vetor de médias, né? Então aqui a gente tem a média nossa da tabela, vai ser a média da variável setosa, a média da variável versicolo e a média da variável virgínica. Se a gente rodar aqui separado, selecionando e dar um Ctrl Enter, a gente pode ver. Então a média da variável setosa é 5.006. A média da variável versicolo é 5.936. E a média da variável virgínica é 6.588. Então a gente vai repetir isso para aquelas variáveis que a gente colocou lá na tabela, né? Então é C, abre parênteses, então a gente vai ter um vetor e a gente separa as observações por vírgula. Então a média, vírgula, a média, vírgula, a média. Então a gente vai fazer isso para variância, então variância, vírgula, variância. E assim sucessivamente, né? Então se a gente rodar aqui, olha que legal que ficou agora a nossa descritiva dos dados. Ficou o nome da variável, o grupo dessa variável, a média, o grupo aqui no caso é a categoria, né? A média dessa variável, nesse grupo em específico, a variância dessa variável, o mínimo, corte 1, mediana, corte 3 e o máximo em relação ao grupo, né? Para a gente visualizar melhor isso, a gente pode fazer um box plot separando por grupo. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a função boxplot. A gente quer a base sepal-length, a gente quer o tamanho da sépala contra o grupo, que no caso são as espécies, né? Então, como que a gente representa isso aqui? Esse tio, ele vai representar, como se fosse contra, né? Então a base, o sepal-length contra a base espécies. A variável sepal-length contra a espécie. Se a gente rodar aqui, olha que legal o boxplot, como que a gente já está aprimorando ele. Então, no eixo Y aqui, a gente vai ter o tamanho tamanho da sépala e separado por grupos. Então, a gente tem um grupo aqui setosa, o grupo versicolo, o grupo virgínica, né? Então, a gente pode ver o boxplot agora separado por grupo. A gente poderia fazer o boxplot separado da setosa, da versicolo e da virgínica, né? Mas não ficaria tão legal vendo os três separados. A gente coloca todos eles no mesmo gráfico, fica mais bonito, né? E fica mais interessante para a gente avaliar. Por exemplo, observando aqui o setosa e o versicolo, a gente pode afirmar que o versicolo é superior ao setosa? Então, para isso, a gente vai utilizar a outra parte que a gente viu na disciplina, né? A última matéria, que foi testes de hipótese. Bom, então agora aqui a gente vai ver aplicando a aplicação de testes de hipótese no R, né? Então, vamos começar com um probleminha que eu escrevi aqui, ó. Vamos lá. Um agricultor falou que as flores íris dele, de todas as espécies, teriam média do tamanho da pétala de 4,2. Dessa forma, ele disponibiliza uma amostra, íris, no caso, o nosso banco de dados íris, né? Ele está mentindo? Então, o agricultor, ele falou que a média do tamanho da pétala das flores dele é de tamanho 4,2. E a gente viu lá na disciplina, quando a gente quer avaliar isso daí, a gente utiliza o teste T, né?
Então, vamos escrever nossa hipótese aqui. Nossa hipótese, então, é o H0, a nossa hipótese nula, né? Vai ser a média do pedal length, no caso, o tamanho da pétala, né? É igual a 4,2. Então, a gente precisa aplicar um teste T, né? E caso chegue na região crítica, a gente ignora a nossa hipótese nula, né? Então, vamos lá. E como que a gente faz esse teste? A gente vai escrever uma variável chamada teste aqui. E a gente aplica o teste pela função t.test. E aí, nessa função, a gente vai passar a variável que a gente quer avaliar. No caso, é o pedal length, tamanho da pétala, né? Vírgula, e aí a gente vai passar a média que a gente quer comparar. No caso aqui é 4,2. No R, a gente não escreve vírgula. No lugar de vírgula, a gente coloca ponto. Pode dar erro aí. Se tiver um erro, a gente confere se está com vírgula. Então, a gente vai colocar aqui para exibir. Então, vamos dar um Ctrl Shift Enter aqui para a gente ver como é que fica. Dando Ctrl Shift Enter, olha só o que ele vai apresentar para nós. Um teste T simples, né? Único. Então ele vai passar para nós a estatística T. No caso aqui ela deu menos 3.0665. Isso aqui vai ser o T calculado que a gente viu na disciplina. Os graus de liberdade, que é 149, que é o tamanho da base menos 1. E o p-valor. O que é o p-valor? O p-valor ele vai dizer qual que é a probabilidade do número ser menor ou igual a nossa estatística aqui no caso, né? Então, como que a gente avalia ele? Se ele for menor do que 0,05, significa que a gente rejeita a hipótese. Se ele for maior, não. No caso, há um nível de significância de 5% que a gente vai utilizar aqui no trabalho. Então, se o p-valor ele é menor do que 0,05, a gente rejeita a hipótese. Se não, a gente não rejeita. No caso aqui, né, como o p-valor é menor do que 0,05, a gente rejeita a hipótese. Então, a gente tem que escrever isso de uma forma bonitinha, né? Então, vamos escrever aqui, ó. Como o p-valor é menor do que 0,05, a um nível de significância de 5%, rejeita-se H0. Ou seja, a média do tamanho da pétala é diferente de 4,2, que foi o que o agricultor falou das flores íris dele, né? Bom, se a gente quisesse ver lá pela região crítica, que nem a gente viu na disciplina, eu vou escrever aqui um comando, chama install.packages. Então é para instalar um pacote, e o nome do pacote vai ser o GG Inference. Vocês vão ter que rodar esse comando aqui só uma vez no computador, né, no RStudio de vocês. Ele vai executar aqui, ó. E aí ele está instalando os pacotes. Quando ele escrever essa mensagem aqui, vocês vão comentar esse comando. Como é que comenta esse comando? Vocês vão colocar um jogo da velha na frente. E aí ele não vai ser executado mais. Bom, e o que esse pacote vai nos dar? Esse pacote vai nos dar uma funçãozinha para a gente executar. Quando a saída de um bloquinho desses aqui estiver atrapalhando, tem um x aqui, a gente clica e ele fecha. Então, a gente vai utilizar uma função que está dentro desse pacote, que não é do RBase, para fazer o gráfico de região crítica. Então, a gente chama o pacote com o nome dele. Então, olha lá, o GG Inference. Vai colocar dois pontos, e aí a gente vai poder utilizar as funções dele. No caso, a gente quer utilizar a função chamada ggttest. E aí a gente vai passar o teste, que no caso aqui a gente armazenou, né? Teste recebe t.test. Então, rodando essa função aqui, ó, olha que legal que ele faz para nós. Ele faz a curva do teste T, da distribuição normal, a região crítica de 5%, com alfa de 5%, que no caso é 0,05 está escrito aqui, e aí a gente tem um valor aqui, no caso é 1,96 e menos 1,96.
porque é dos dois lados, né? Então tá colorido de cinza a região crítica. E ele marca aqui para nós com essa linha aqui vertical onde que está o T. Então no caso aqui o nosso T ó, deu menos 3,0665. Então ele está aqui, ó. Então o T está na região crítica, né? Então a gente rejeita H0, que é a mesma análise que a gente fez com o p-valor. Beleza? Então a gente vai fazer esse gráfico só para a gente visualizar como é que ficou a região crítica e onde é que o T ficou, a estatística T calculada, né? E o T tabelado está aqui, que é o menos 1,96, né? Bom, e uma coisa que a gente também aprendeu na disciplina foi a questão do teste T para duas variáveis, né? Bom, então temos esse problema aí. Será que a média do tamanho da sépala da espécie setosa é igual à média da espécie versicolor? Que foi aquela indagação que eu fiz, né? A gente tem a setosa e a versicolor. Essas duas, será que a média dessas duas são diferentes? Será que a versicolor é maior do que a setosa? E para a gente poder afirmar isso, a gente aplica um teste T para duas médias, né? Comparar duas médias. Então, nossa H0 aqui vai ser o quê? H0 vai ser a média da setosa é igual à média da versicolor. Então, essa é a nossa hipótese nula. Então, a gente vai utilizar o teste, vai receber o t.teste, a mesma função. E aí a gente já tinha guardado as variáveis lá, né? Que nem a gente vê aqui, ó, setosa e versicolor. Então a gente pode utilizar ela. Então eu quero comparar a setosa contra a versicolor. E aí o teste vai rodar pra gente e vai dar o resultado. Então a gente já pode ver aqui que mudou o título, né? Teste T simples para duas. Então a hipótese alternativa está escrita aqui, né? Existe a diferença entre as duas, né? Então a gente tem um p-valor aqui, né? Então tem o t calculado, temos os graus de liberdade e temos o p-valor. E o p-valor deu menor do que 2,2 vezes 10 elevado a menos 16. Então deu um p-valor muito pequeno, né? Ou seja, que nem a gente viu lá no outro, né? Se o p-valor é menor do que 0,05, a gente rejeita H0, né? Então vamos lá, ao nível de significância de 5%, rejeitamos H0, ou seja, as médias do tamanho da sépala das espécies setosa e versicolor são diferentes. Então a gente conseguiu aplicar o teste de hipótese para comparar duas. Então esse gráfico aqui que a gente pensou que as duas eram diferentes, que a versicolor é maior do que a setosa, a gente consegue concluir com nível de significância de 5%, que elas realmente são diferentes. Bom, e aí a gente pode também fazer aquele gráfico que a gente fez de novo, né? Então a gente vê aqui, ó, onde é que está o gráfico e olha onde é que está a estatística T aqui, ó, menos 10,521. Não dá nem para ver onde é que está a região crítica aqui, né? Nem existe mais região. Bom, então era isso que eu queria apresentar para vocês sobre o R. Aqui a gente passou mostrando como é que lê a base, como utilizam funções matemáticas que a gente viu na disciplina que a gente fez na mão com a calculadora aqui no R, que ela faz com uma função só. Mostrou como é construir uma tabela descritiva, como faz um gráfico com as variáveis, como faz descritiva de variáveis qualitativas, como descobre as categorias que ela tem, um gráfico das variáveis qualitativas. A gente viu também avaliando a correlação de duas variáveis quantitativas, né, contínuas. Explicou também um pouquinho da descritiva bivariada, como é que faz ela.
colocando elas todas juntas em uma tabelinha, né? A gente viu também como faz um gráfico, um box plot é, separando em categorias, né, da variável qualitativa. A gente também viu um pouquinho de teste de hipótese, um teste de hipótese com uma média populacional contra a média da amostra, né? A gente viu também um teste de hipótese comparando duas médias amostrais, né? Bom, o que eu queria apresentar do R era isso, para o que vocês vão precisar para fazer o trabalho. E agora eu vou apresentar um pouquinho do trabalho aqui. Então, o que é o trabalho? O trabalho é aplicar todos os conhecimentos da disciplina e o que foi apresentado aqui no R em uma base diferente, senão ficaria muito fácil, né? Então, a base que a gente vai aplicar ela, vou colocar aqui, ó, trabalho. A base que a gente vai utilizar é a MTCAS. Ela também está aqui no R, vou mostrar aqui para vocês. MTCAS. Bom, então é a base com carros. Então tem aqui o nome dos carros no nome da linha e as variáveis dela. Bom, como é que eu vou descobrir quando a gente tem alguma dúvida aqui no R sobre alguma função, sobre alguma base, a gente pode botar o mouse em cima da variável que a gente quer e apertar F1. Ou então, colocar um ponto de interrogação antes e dar um Ctrl Enter. E aqui vai abrir aqui do lado, vai abrir um Help, que aí vai falar um pouquinho sobre aquela base. Então, no caso aqui, vocês vão conseguir ver um pouquinho sobre essa base aí. Se a gente der um str nessa base aí, olha só, a gente vê que str na MTK, né, a gente vê que tem as variáveis aqui que estão como número, mas na verdade era para elas serem categorias. Então vocês vão ter que fazer aquilo que eu falei para vocês de transformar essas variáveis qualitativas aqui em factor, né? E aí a função lá você pega a variável, no caso aqui, por exemplo, o sil, vai receber s.factor do mtcas o sil. E aí você vai transformar em factor. Aí como a gente pode ver aqui, ó, já transformou em factor, beleza? Bom, e aí aqui eu vou deixar lá o que você precisa transformar em factor. No caso, essa variável sil, vs, m, gui e carb, para ficar mais simples. E o que vai ser apresentado aqui no... O que eu preciso que vocês façam aqui nessa base? Bom, eu quero entender um pouco da base, então eu quero que vocês façam as descritivas. Na verdade, eu quero que primeiramente vocês enunciem as variáveis que a gente tem nesse banco aí, e os seus tipos, e explicar o que elas representam, essas variáveis aqui. Também eu quero a descritiva das variáveis com gráficos. Então eu quero de todas as variáveis, eu quero descritiva dos dados e gráfico. E eu apresentei aqui tanto a das variáveis qualitativas quanto quantitativas. Também eu quero a descritiva das variáveis em relação à transmissão. Então é aquela descritiva bivariada lá. Então eu quero das variáveis MPG, DISP, HP, DRAT, WT e QSEC em relação à transmissão. Bom, qual variável é a transmissão? Vocês vão ter que descobrir. Eu já expliquei como há uns 5 minutos atrás aqui como vocês vão descobrir. E procurando lá no help do pacote, vocês vão descobrir o que cada variável representa, né? Eu quero que vocês falem sobre a correlação dessas três. Então é MPG e DISP, qual que é a correlação das duas? MPG e HP, e MPG e DISP e HP. Então é para vocês fazerem MPG versus DISP, MPG versus HP e DISP versus HP. Eu quero saber a correlação dessas variáveis. E eu quero que vocês respondam algumas perguntas aqui. Vamos lá. Um colecionador de carros afirma que a média da potência bruta de sua coleção é de 150.
Ele então disponibiliza uma amostra, no caso a MTKs, da sua coleção. Ele está mentindo? Então quero que vocês respondam essa pergunta aí, estatisticamente, né? Se ele está mentindo. Outra coisa que eu quero no trabalho é a média das milhas por galão a média das milhas por galão de carros com transmissão automática é igual a carros de transmissão manual? A média do HP dos carros com 4 cilindros é igual à média do HP com carros com 6 cilindros? Então, são essas 5 perguntinhas aí, né? Que eu quero a resposta estatisticamente no trabalho. Bom, e como é que a gente vai enviar o trabalho? Depois que a gente faz isso tudo, a gente vai vir aqui nesse botãozinho aqui, ó, que está escrito Kinit. Depois que o trabalho estiver pronto, a gente vai clicar aqui nesse botãozinho, ele vai executar aqui uma funçãozinha e ele vai abrir outra página aqui, ó. Ele gerou um relatório para a gente. Então ele gerou um relatório, olha, tem um título, tem o nome e a minha matrícula e a data. E tem aqui o relatório que eu escrevi. Então, quando vocês mandarem, quanto mais bonito vocês escreverem, mais bonito o relatório vai ficar. Então, por exemplo, aqui já tem aquela parte 1 lá que eu pedi no trabalho, que é enunciar as variáveis e o tipo delas. Fazendo a descritiva delas, vai aparecer a tabelinha para mim, o gráfico, a descritiva por a descritiva bivariada, os gráficos bivariados, a variável qualitativa, o gráfico da variável das variáveis qualitativas, os testes de hipótese. Quanto mais bonitinho vocês escreverem, melhor vai ficar no relatório, né? O gráfico do teste de hipótese com a região crítica. Bom, e eu acho que é isso. E aí, para vocês enviarem, vocês vão vir aqui do lado, selecionar esses dois arquivos aqui e clicar em More. Vocês vão clicar nesses dois arquivos aqui, clicar em More, Export, e aí aqui, ó, ele vai exportar esses arquivos para você. Então você já vai colocar aqui, ó, a matrícula.zip. Então já clica aqui. A matrícula a minha é 3398. Vocês vão mandar a matrícula com o nome. Então 3398 Guilherme. E vão clicar em download. E aí no computador de vocês vai fazer um zip aqui, ó. Vai baixar um zip com arquivo HTML e RMD pronto para vocês mandarem. Eu preciso dos dois arquivos dentro desse zip. Joinha? Bom, sobre o trabalho é isso. Ele não é um trabalho difícil. Tem todas as funções que vocês vão precisar aqui. E ele é grande, mas vocês vão ter até domingo para fazer, tá, joia? Eu queria agradecer a todos pela atenção e boa sorte para vocês.